sem abrir, por quê? Versículo 11. Senhor, nos dá a revelação da Tua palavra, Pai. Espírito Santo de Deus, nos mostra o Espírito que está por trás da letra. Não nos deixa, Senhor, termos somente aprendizado intelectual, Pai, mas que seja uma manhã de revelação da Tua palavra e da Tua vontade para as nossas vidas. Para isso, o Espírito de Deus nos revela, Senhor, a Tua palavra e a Tua vontade, em nome de Jesus. Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Ou talvez a sua tradução vai dizer, um fim que desejais. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Queridos, nós temos falado a respeito desse tema, é o tema que o Senhor tem colocado no meu coração, a respeito de níveis maiores, o próximo nível, a palavra exata que o Senhor usou comigo já no final de 2023, a respeito desse assunto, é que Ele estaria nos levando a um outro nível, nos levando então quem? Comunidade evangélica, o Senhor falou comigo, final de 2023, estou levando vocês, eu vou levar vocês a um outro nível, e aí, agora, somente no final de 2025, foi que irmãos, como é importante nós andarmos pela revelação, e não só pelo conhecimento intelectual, como é importante, sempre que você for orar, peça isso ao Senhor, Senhor me mostra, me revela a Tua palavra, então agora final de 2025, o Senhor me trouxe de forma revelada esse tema, o próximo nível, níveis maiores foi a frase que a gente achou para encaixar melhor o tema, mas é tudo isso aí, é o próximo nível, níveis maiores, um outro nível, dessa maneira que o Senhor tem falado conosco. Só que preste atenção em algo bastante importante, para nós experimentarmos aquilo que o Senhor tem para nós, é extremamente importante nós entendermos e conhecermos o Senhor como Pai, e entendermos o quanto nós somos amados por Ele, sabe, você vai ver na palavra de Deus, principalmente no Antigo Testamento, o Senhor se revelando de várias formas, são os nomes de Deus, El Shaddai, o Todo-Poderoso, Jeová Jiré, o Deus da provisão, Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça, Adonai, o Senhor é a nossa bandeira, enfim, o Senhor vai, Jeová Rafá, o Deus que sara, Deus que cura, Ele vai se manifestando, o Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos. Então você vê que é sempre nome, dos feitos de Deus e do poder de Deus, porque é a maneira como Deus vai se revelando ao seu povo. Mas daí quando chega no Novo Testamento, você vê Jesus falando assim, eu vim revelar a eles um outro nome, ou o teu nome, como teu nome? E aí ele fala, Pai. O Senhor Jesus vem nos mostrar no Novo Testamento o Deus guerreiro, o Todo-Poderoso, o que cura, o que sara, o que provê, o que é justiça, o que é bandeira, enfim, o Deus que se revela no Antigo Testamento, agora vem o Filho revelar a nós Deus como Pai. Preste atenção em algo, existem coisas que a gente fala aqui, como o Paulo fazendo a abertura, falando da importância de nós entendermos o quanto nós somos amados. Você pode rapidamente só ter um pensamento assim refletivo, eu sei que eu sou amado por Deus, irmãos, de verdade, a maioria até sabe de maneira intelectual, mas não aprendeu isso na prática, você vê isso lá nos discípulos, dos 12 discípulos, apóstolos originais, primeiros ali do Senhor Jesus, que somente João tinha essa revelação, e ele veio ter depois de um tempo, então quando você vê João escrevendo ali, o Evangelho de João, e ele vai falar muito a respeito disso, o discípulo amado, aquele a quem o Senhor ama, para nós soa assim, os caras imagina, você lidar com alguém, no teu dia a dia, que está sempre falando, não, eu sou aquele a quem o Senhor ama, eu sou aquele a quem Deus ama, eu sou aquele, até soar um pouquinho, como assim, você vê, é algo que a gente precisa ter como revelação, que nós vamos às vezes até achar ruim,
Vamos falar, o cara está se sentindo, né, que Deus ama mais ele e tal. Não, não é que ama mais ou menos, é que aquele lá teve de maneira revelada o amor de Deus. Então preste, olha, é muito importante, fundamental, que para você experimentar níveis maiores no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, como eu preguei domingo passado aqui, né, que o Senhor deseja que nós entremos, alcancemos níveis maiores no corpo, na alma e no espírito. Você precisa entender isso. Só que para você experimentar os níveis maiores no corpo, na alma e no espírito, você precisa entender o quanto Deus te ama, porque senão dentro de você vai ter sempre um sentimento de negação, de eu não mereço, eu não posso, eu não consigo. Irmãos, é verdade, nós não merecemos, nós não conseguimos, nós não podemos. Por isso que é amor de Deus, porque Ele faz tudo isso por nós. Irmãos, isso é explosivo quando você entende isso, porque enquanto você anda na tua revelação, no teu conhecimento intelectual, você fica baseado nisso. Eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, eu não vou ter, a minha história é assim mesmo, assim é minha família, meus pais foram assim, aqui lá em casa todo mundo, sempre viveu nessa limitação financeira, nessa escassez financeira. Nosso histórico de familiar é um histórico já de doença, todo mundo tem essa doença, tem essas limitações e tal, e aí você não consegue entender a grandeza do amor de Deus para as nossas vidas. E eu não estou aqui falando, irmãos, de ausência de conflitos. Preste atenção em algo, o mundo é hostil ao povo de Deus, nós vivemos num mundo hostil ao povo de Deus. Jesus falou a respeito disso, eles me odeiam e vão odiar vocês, eles me perseguiram e vão perseguir vocês, então não se iluda, com algo assim que não vai ter luta, que não vai ter problema. O mundo é hostil e nos persegue, mas nós precisamos experimentar o que vem de Deus para nós, e não só nos preocupar com aquilo que vem do mundo. Então você só está preocupado com o mundo te odeia, que tem escassez, que tem problema. Não, você tem que começar a ter dentro de você revelado: Deus me ama, e como Pai que ama, Ele quer me dar o melhor. Irmãos, isso é tão importante você entender isso. Entenda, existe um princípio, que é o princípio da provisão completa. Nós precisamos aprender a palavra de Deus. Uma coisa bastante importante de nós aprendermos a palavra de Deus são os princípios. Existe um princípio da palavra de Deus, que é o princípio da provisão completa, que é o que? Deus vem em 6 dias e cria tudo que o homem precisava para estar na terra, foi criado antes de Deus colocar ele na terra, para que o homem tivesse aqui uma jornada agradável, confortável, e aí a decisão do homem é que levou ele para outro caminho, a escolha do homem é que levou ele para outro caminho, mas a vontade de Deus permanece. Tudo que você precisa, o que eu preciso, já está disponível para mim, mas eu preciso acessar a isso. E aí quando eu me limito a pensar que não é assim mesmo, não vai dar certo, não, eu não posso, não, eu não consigo, que você não entende o amor de Deus, o quanto Ele te ama, porque a gente começa, uma das coisas de não entendermos o amor de Deus, é que a gente começa a comparar com o nosso amor humano, e o amor humano é muitas vezes um amor de troca. Olha, eu já falei isso muitas vezes aqui, falo isso muito nos dias dos pais. Existe uma luta violenta do inferno, do mundo espiritual, das hostes celestiais. Existe uma luta violenta para que a imagem do Pai, nosso Pai carnal, seja denegrida, para que o Filho tenha uma imagem ruim do Pai. Existe uma luta. Por quê? Porque dentro da sua mente está sendo gravado: Pai é aquele que abandona, Pai é aquele que bate, Pai é aquele que se embriaga, Pai é aquele que é violento, Pai é aquele que não me dá carinho, Pai. Então você vai crescendo num ambiente desse, o inferno lutando contra o seu Pai, para que seu Pai não consiga te dar amor. Então os homens enfrentam uma batalha espiritual, as mulheres também, de maneira geral, mas eu estou falando aqui a respeito do tema de Deus como Pai para nós. Então nós, homens, enfrentamos uma luta violenta para a gente não manifestar amor aos nossos filhos. Por quê? Porque daí você se converte, e eu estou aqui te dizendo hoje que Deus é Pai. A hora que Pai entra no teu cérebro, teu cérebro processa: Pai abandona,
Pai deixa ter faltar coisa em casa, pai escassez, pai violência, tá? A tua palavra pai, no nosso cérebro, está conectada a um monte de coisa ruim, e aí eu tenho limitação. Irmãos, a maioria das pessoas, se você observou a minha oração aqui, e eu entendi e senti como uma oração revelada, a maioria das pessoas não tem dificuldade nenhuma de conhecer Deus como Salvador. Deus não tem, não, eu reconheço Jesus Cristo como o meu Salvador. O segundo nível vem para Deus como Senhor. Aí já é, porque assim, muitos conhecem Ele como Senhor, só que não obedecem. Ter como Salvador, aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Você fala assim, ter como Salvador, beleza, nasci de novo. Senhor, eu tenho que obedecê-lo, e aí já limita, mas você conhece como Senhor. Agora, para me relacionar com Deus como Pai, parece que trava, parece que é um negócio que não vai, que não flui. Então é importantíssimo você destravar isso dentro de você, não é? Você ressignificar a mensagem que está dentro do seu cérebro, de escassez, de pai violento, enfim, de qualquer mensagem que esteja relacionada a pai, falar, não, mas Deus me ama, Deus. A Dani conta um testemunho muito lindo, quando o pai dela morreu. A Dani tem um pai fantástico, o seu Vilanir era um homem, um homem fantástico, maravilhoso, não é? E como pai, então, imagina, como pai, como avô, pensa num cara fantástico. E quando o Senhor recolheu o pai da Dani, não é? Ela orou para Deus assim, falou, olha, eu tive um pai fantástico aqui na terra, agora o problema é seu. Parece ousado orar assim, mas é oração de intimidade. Agora o Senhor cuida de mim como meu pai cuidava. Você acha que Deus vai cuidar da Dani como o pai dela cuidava? Mas muito mais, muito mais. E é isso que você precisa entender. Você tem um pai, Deus Pai, que cuida de você, que ama você, que tem o melhor para você, que vai prover o melhor para você. Então, mas você precisa entender isso, porque senão você não desfruta disso. É o filho mais velho lá da parábola de Lucas, o filho mais velho estava lá, quando o pai recebe lá o irmão que levou tudo, voltou, perdeu tudo e tal, ele fala, eu tive aqui a vida inteira, e eu nunca pedi um cabrito teu, para desfrutar com os meus irmãos. E o pai falou, mas estava aí, é tudo seu, então você tem que acessar a bondade de Deus, acessar o amor de Deus, acessar a Deus como Pai, a se colocar no colo de Deus. É dessa maneira que a coisa começa a se revelar a você. Então, preste atenção nisso. A vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Romanos capítulo 12, versículo 2. Irmãos, é importantíssimo você se bombardear com esses textos a respeito do que o Senhor está falando conosco nesse ano. A vontade de Deus para a nossa vida é boa, é perfeita e é agradável. Os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz e não de mal. O Senhor deseja que nós comamos o melhor dessa terra. Irmãos, é extremamente importante você se bombardear com essas mensagens, para o teu cérebro ressignificar isso, e você começar a falar, não, eu tenho um pai que cuida disso. Você vai ver como a coisa vai começar a acontecer na sua vida. Nossa, mas eu nem fiz esforço para alcançar isso, para ter isso, não é? E veio sobre a minha vida, porque já estava disponível para você, é do seu pai, você é filho, tem direito a isso, mas você não acessava. Então, você transforma isso na sua mente, entenda que essa é a vontade de Deus. Então, essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O Senhor quer que eu coma o melhor dessa terra, mas eu quero, não é? Porque muitas vezes a gente fica carregando uma cruz que o Senhor Jesus já carregou. Nós temos que carregar a nossa cruz de discípulos, não é? E a cruz é a mensagem central. A cruz e o amor de Deus são as mensagens centrais da palavra de Deus. Mas a cruz de Cristo você não precisa mais carregar, sabe? Então você quer, olha, abra Isaías 1,19, abra a sua Bíblia em Isaías 1,19. Então, os planos de Deus para nós são pensamentos de paz e não de mal, planos de paz e não de mal. A vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Mas olha Isaías
1:19. Vamos ler. Põe para mim na tela aqui 1:19. Olha, se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Então a palavra, eu estou usando muito essa tradução aqui, Nova Almeida atualizada, porque ela é muito gostosa de ler e não fica tão superficial como a linguagem de hoje e outras traduções mais modernas. Mas no texto fiel, se quiserem e me ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Se quiserem. Porque você pode não querer, você pode até falar, não, mas eu quero, mas as suas atitudes demonstram diferente. Então, a vontade, preste atenção, a vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Os planos de Deus para nós são planos de paz e não de mal. Se eu quiser, eu acesso tudo isso. Se eu quiser. Então, põe aí essa sequência na sua mente. Então, preste atenção. O que eu quero? Então, nós estamos falando de níveis maiores, para o corpo, para a alma e para o espírito. E aí, passamos um outro nível. Agora eu preciso entender, eu preciso definir o que eu quero. Ser objetivo no que eu quero. O Senhor tem níveis maiores para você, no corpo, na alma e no espírito. O que você tem definido, que você quer outro nível, alcançar algo maior na sua vida, para o seu corpo, para a sua alma e para o seu espírito. Então é importantíssimo. Logo que eu me converti, eu li um livro que me fez muito bem, me trouxe assim um conhecimento fantástico. Irmãos, olha, nós devemos, nossa leitura principal tem que ser a palavra de Deus, mas existem livros, existe muito livro ruim também, mas existem livros fantásticos. Eu conheci muito do mundo espiritual lendo um livro de ficção, chamado Este Mundo Tenebroso, lá no começo da minha fé. Mas antes disso, eu li um livro chamado A Quarta Dimensão, de Paul Yang-Cho. É um livrinho fininho, pequenininho, antigo, A Quarta Dimensão, não é? E aí ele fala a respeito de Paul Yang-Cho. Ele faleceu agora há pouco tempo. Ele é pastor da maior igreja do mundo, igreja em células em Seul, não é? Uma igreja do nosso modelo celular em Seul, na Coreia do Sul, e ele ensina que logo que ele se converteu, numa pobreza extrema e tal, não sei o quê, e ele ficava pedindo as coisas para Deus, mas ele não definia, ele não definia aquilo que ele queria, ele não era objetivo naquilo que ele queria. Um dia o Espírito falou com ele, e ele, daí ele começou a falar: Senhor, eu quero um quarto com uma cama, esse é o exemplo que ele dá lá no livro, um quarto com uma cama, assim, 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 uma mesa e uma cadeira para eu poder estudar a tua palavra, uma bicicleta para eu poder ir levar o evangelho. Ele descreveu de maneira definida o que ele queria, nós estamos falando isso lá atrás, 100 anos atrás, ele fazendo isso. E aí ele definiu isso de maneira objetiva, aquilo que ele queria, e ele alcançou aquilo que ele queria. Então ele foi alçado a níveis maiores, ele começou a entender que ele tinha que ser objetivo. Então seja objetivo, defina o que você quer, para o seu corpo. Você quer o quê? Saúde? Mas o que você precisa ter para ter saúde? Eu quero emagrecer. Quer emagrecer quanto? Eu quero uma casa. Qual é a casa que você quer? Que tipo de casa que você quer? Quando nós casamos, eu e a Dani, nós fomos morar na fazenda, e aí um tempo depois nós começamos a reformar a casa ali até onde nós morávamos até 2 anos atrás ali, que era uma casa da minha família, que eu comprei das minhas irmãs, e nós começamos a reformar ali. E aí um dia nós sentamos, eu e a Dani, Fred e a Carol, e começamos a colocar, e a Dani começou a escrever detalhadamente como é que ela queria a casa. Eu quero uma piscina assim, eu quero quarto com móvel assim, eu quero assim, a sala assim. Começou a definir, beleza, fez uma lista assim, numa folha escrita à mão, o jeito que a gente queria a casa, os armários, sofá, piscina, sauna, banheira, tudo que a gente queria. Ok, guardamos aquilo ali, e aí foram passando os anos, a gente orando por aquilo e tal, já se perdeu aquele papel, e nós orando pela casa. Aí passado um tempo, depois que nós, não foi algo imediato, foi algo paulatino que foi acontecendo, e aí um dia nós estamos lá fazendo uma mudança na casa lá, de móveis, umas coisas lá assim, a Dani achou esse papel, e nós nos emocionamos, sentamos na beira da piscina e começamos a ler, da maneira que anos atrás a gente tinha escrito aquilo que a gente queria, como a gente queria a casa.
a gente começou a olhar, falando, olha, do jeito que a gente pediu, do jeitinho que a gente pediu, as coisas aconteceram. Eu sempre conto um exemplo de uma outra irmã nossa aqui da igreja, que nós fazendo uma campanha aí há muitos anos atrás, sobre sonhos, e o pastor que, né, vinha fazer aquela campanha, ele falou, olha, coloque numa cartolina, né, que nós estamos falando de mais de 15 anos atrás, coloque numa cartolina a imagem daquilo que você quer, a casa do jeito que você quer, a família do jeito que você quer. E uma irmã nossa colocou recortou numa revista e colocou ali naquele cartaz, fez um cartaz da casa do jeito que ela queria, e colou lá no quarto dela, e todo dia ela visualizava aquilo, da maneira que ela queria, né? Passado alguns anos, um dia ela me chamou para ir lá, eu fui lá, tal, ela falou, pastor, vem aqui ver minha casa nova e tal, e eu fui, me alegrei com ela, ela falou, o senhor não percebeu nada, né? Eu, o que e tal, olha a casa, falei, estava linda, tua casa é linda, falou, agora entra aqui, foi lá dentro, me chamou, olha aqui esse cartaz aqui, irmãos, ela recortou, e ela não fez, que também pode ser assim, você pode visualizar e você construir do jeito que você quer a tua casa, ótimo, mas no caso dela foi tão impressionante que ela comprou uma casa, que já estava pronta, era de outra pessoa, ela comprou, igualzinha do jeito que ela tinha colocado naquele cartaz, não é? Então, aprenda dessa maneira, a ser objetivo nos seus pedidos, para aquilo que você quer para o seu corpo, aquilo que você quer para a sua alma, e aquilo que você quer para o seu espírito. Agora, então vamos lá, a vontade de Deus para nós é boa, perfeita, agradável, os planos dele são planos de paz, não de mal. Segundo ponto, eu quero, né? Se eu quiser, eu comerei o melhor dessa terra. Eu quero, é isso que eu quero, porque de repente você não manifesta. Lembrei de um outro testemunho aqui, sobre eu quero. Eu vi um testemunho uma vez, de um pastor, de um missionário africano, que foi brasileiro, que foi fazer missões na África, né, e ali eles viviam pregando no interior, para as tribos ali, para aqueles, né, povos do interior da África, e todos os dias o almoço deles ali, a comida deles era os frutos da terra, que era o que eles tinham acesso ali. Então, eram legumes, verduras, né, frutas, era o que eles tinham ali. E todos os dias o pai orava, era pai, a mãe e o filho. Pai orava, Senhor, graças te dou pelo alimento, tudo certo, tudo correto, tal. Um dia ele pediu para o filho, o adolescente, orar, não é? E o pai sempre orava, nós somos muito gratos por isso, obrigado pelo alimento e tal, não sei o quê. Um dia o filho foi orar, e o filho orou assim, olha a simplicidade da criança, né, que traz muitas vezes a vontade de Deus para as nossas vidas. E o filho orou dessa maneira assim, ele falou, Senhor, eu estou muito feliz, obrigado pelo alimento que o Senhor tem me dado, mas eu estou cansado de comer isso, eu gostaria de comer carne. Uma oração sincera. E o que comeu? O testemunho desse pastor é tremendo. O que começou a ter na mesa deles? Carne, porque o filho pediu de maneira correta. A palavra de Deus vai falar em Mateus capítulo 7, pedi e dar-se-vos-á. Tiago vai falar, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Então nós precisamos mudar, destravar, para a gente ir para outro nível. Então as minhas atitudes têm que ser coerentes com aquilo que eu quero. Então você está pedindo um carro para Deus, já tirou carteira de motorista? Rapidamente, os nossos irmãos aqui de Cruzeiro já cansam de ouvir meus testemunhos, que eu fico repetindo muito, mas o irmão fez campanha de oração, pediu para eu orar com ele, para ele abrir uma porta de emprego, que ele queria um emprego de motorista, fomos lá, campanha de oração, e oro com ele, e oro e tal, e não sei o que, e um dia ele liga para mim, pastor, consegui meu emprego e tal, não sei o que, feliz da vida, no outro dia ele liga para mim, pastor, fui mandado embora. Eu fui mandado embora por quê, santo? Ele falou, porque eu não tenho carteira de motorista. Aí fica difícil, né, irmão? Aí complica um pouquinho o negócio, Então as minhas atitudes têm que ser coerentes. Eu quero ser um pastor muito usado por Deus, quero pregar bem e tal. O que você está fazendo em relação a isso? Você estuda a palavra de Deus? Você se dedica? Você tem vida consagrada a Deus? O que você está fazendo para você entrar nesse nível que você quer? Para ser usado por Deus, para ser instrumento de Deus. Quando você fala, você tem convicção do que você está falando? Você tem convicção do que você está expondo? Porque senão alguém vem debater com você a sua fé, você já... Quando eu comecei a ensinar aqui sobre a salvação eterna, que salvação não se perdia,
Eu falei isso para o nosso povo aqui, 2011, falei para o nosso povo, falei, gente, só que você só vai tocar nesse assunto, como é um assunto que para nós é novo, só toca nesse assunto se você tem convicção dele, se você sabe defender isso aí, né? Não vai falar e causar confusão e depois, irmãos, eu falei isso no culto na parte da manhã, estou indo para a fazenda depois do culto, toco o telefone, pastor, o senhor pode me ajudar aqui? Uma irmã, falei, o que foi, irmã? Falou, não, que eu falei aqui para minha família, que eles não perdem a salvação e tal, e minha tia falou isso, e agora eu não sei o que eu falo. Você está com brincadeira, né? Então, você tem que estar, eu quero ser um pregador da palavra de Deus, eu quero, ainda mais nos tempos que nós vivemos, de internet, nós vamos ser rebatidos, não tem jeito, nós vamos ser confrontados. Então, você está buscando, quero atingir níveis maiores no meu ministério, está fazendo por isso, está estudando, está lendo a palavra, está orando, está jejuando, não conhece a voz de Deus e quer ser um atalaia de Deus aqui na terra, quer ser voz de Deus, mas não conhece a voz de Deus, não tem intimidade com Ele, não é? Então, eu quero níveis maiores para o meu corpo, que estava, Senhor, eu quero ter um corpo sarado, aí come que nem um porco, como é que faz? Irmão, coerência, então as minhas atitudes têm que me encaminhar para aquilo que eu estou buscando em Deus. Não é, Senhor, eu quero ter uma vida financeira abastada, mas não sabe administrar o que está na sua mão hoje. Eu tenho que saber cuidar do 1.000 que está na minha mão, para o Senhor me dar 10.000, para o Senhor me dar 100.000, agora eu não administro nem 1.000 que Ele me dá, e estou pedindo para Ele me dar 10.000, irmão, Deus não é inconsequente, Senhor, eu quero ser pai de multidões, não é? E aí o Senhor te dá uma célula para cuidar, mas você não cuida da célula, do povo que está na célula, você é pastor desse povo da célula, não é? Então, irmãos, as nossas atitudes têm que estar em direção àquilo que eu estou buscando para Deus, no corpo, na alma e no espírito, ok? Então, as minhas atitudes têm que manifestar as minhas crenças, aquilo que eu quero, aquilo que eu tenho falado, minhas atitudes têm que me levar para esse caminho. Então, a minha orientação para você alcançar o próximo nível, primeiro, e talvez um dos mais importantes passos, Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos capítulo 12, versículo 2, olha só, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme, pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o passo essencial, irmãos, para eu alcançar os níveis maiores que o Senhor tem para mim, em todas as esferas do meu ser, corpo, alma e espírito, é eu ter a mente transformada, que é aquilo que eu introduzi aqui falando, eu preciso ter a minha mente mudada e entender que Deus me ama, eu preciso ter a mente mudada e entender que Deus é Pai, eu preciso ter a mente mudada e entender que Pai é o que ama, Pai é o que doa, embora as minhas experiências às vezes aqui na terra, com respeito a Pai, não foram boas, eu tenho que entender que a vontade de Deus é que eu tenha suprimento completo, provisão completa na minha vida. O que eu vivi até hoje não foi de provisão completa, às vezes falta na minha casa, às vezes tem escassez, não consigo pagar minhas contas e tal, mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você tenha provisão completa. Lembra do princípio do jardim do Éden? Então você tem que começar a bombardear a sua mente com as coisas de maneira como você quer e de acordo com a palavra de Deus. O Senhor quer que você tenha um corpo curado, um corpo saudável. Você fala do que? Você ama falar de doença? Irmãos, eu tenho uma implicânciazinha com pessoas que amam de falar de doença. Então, você quer ser sarado, você quer ser curado, mas você ama falar da tua doença, não é? Se eu perguntar para você um versículo bíblico, você vai agora perguntar de uma doença, você, opa, essa aí é assim, 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 tem que tomar isso, você sabe tudo de doença, não é? Então, mudança, transformação de mente, porque você está doente na mente e está refletindo no seu corpo, transformação de mente. O Senhor quer que você tenha uma vida próspera, o Senhor quer que você tenha, olha, ser próspero, irmãos, nós precisamos separar as mesas aqui. A vontade de Deus para todos os seus filhos, todos, sem exceção, é que haja provisão completa.
Provisão completa é você ser suprido em tudo, suprido. Abundância é um outro nível. Ter aquilo que excede, que sobra, é um outro nível, que aí nem todos os filhos de Deus alcançam, por causa de mente, não é? Então, você pode até alcançar pela força do trabalho, pela tua inteligência, mas a vontade de Deus, ela para nós é boa, perfeita e agradável, ela não acrescenta dores, a bênção do Senhor não acrescenta dores, ela enriquece, não acrescenta dores, diz Provérbios. Então, um nível é provisão. A maioria do povo de Deus muitas vezes está abaixo do nível de provisão, porque não entendeu isso, e aí acha que a escassez e a falta, que você tem nas todas as áreas da sua vida é vontade de Deus. Não, a vontade de Deus é provisão completa, equilibrado, e para alguns, abundância. Para você alcançar o nível de abundância, você tem que estar preparado para isso. Então, muda a sua mente, transforma a sua mente, tenha convicção que essa é a vontade de Deus, que ela é boa, que ela é perfeita, agradável, tenha convicção disso dentro de você, fale a respeito disso, não fale da escassez, não fale da doença, não fale de problema, fale, a morte e a vida, Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, da palavra, e o que a utiliza, comerá do seu fruto. Então fale da abundância, fale da família abençoada, de um casamento perfeito, de filhos, fale, tenha atitudes em relação a isso, porque isso vai começar a mudar a sua mente. Mude de hábitos, ande em conformidade com aquilo que você quer, como eu já falei aqui. Então, você quer ter um corpo saudável, cuida da tua alimentação, faça exercício, você quer ser um pregador da palavra de Deus, você quer ser um pastor, seja qualquer cargo que for, função que for no corpo de Deus, tenha atitudes em relação a isso aí, caminhe nessa direção, tenha conhecimento, busque intimidade com Deus. Então, mudança para a alma, mudança para o corpo, mudança para o espírito, mudança, irmãos, tem uma área nossa, que é bastante complicada, que é a nossa alma. Preste atenção, nós somos seres tricótomos, corpo, alma e espírito, 3 partes, não é? A conversão, a salvação, isso aqui, eu pregando domingo passado a respeito desse tema aqui, foi muito gostoso quando eu senti que Deus falou comigo, isso aqui que eu vou te falar aqui agora. Aonde se deu a nossa conversão? No Espírito. Você nasceu de novo e teve o Espírito vivificado, mas a tua alma continua a mesma e teu corpo continua o mesmo. A tua alma está sendo transformada e seu corpo será glorificado. O Espírito foi vivificado, a alma está sendo transformada e o corpo será glorificado. Então, no nível nosso de alma, porque o Senhor quer que nós atingimos plenitude em tudo, no nível nosso de alma, infelizmente, tem pessoas que são gigantes no espírito, gigantes no corpo, mas doentes na alma, nas emoções. Provérbios vai falar de tudo que você deve guardar. Guarda o seu coração. Coração ali é psique, que é mente. Tudo que você deve guardar, guarda a sua mente, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, às vezes, você é um gigante como Elias, faz chover fogo do céu, matou 850 profetas, feiticeiros, enfrenta uma batalha, manda chover, chove, manda parar de chover, para de chover, manda descer fogo do céu, desce fogo do céu. Aí uma mulher faz, vou te matar amanhã. O cara entra em depressão. Por quê? Porque as suas emoções, nessa área, havia ali o que Augusto Cury, um dos maiores conhecedores da mente do nosso país, Augusto Cury fala que é uma janela killer no nosso cérebro. O que é uma janela killer? Uma janela killer é uma área da sua vida que por um momento você sofreu um trauma muito forte. Então, de repente, você sofreu um problema de escassez na sua vida, de falta financeira na sua vida muito forte, um histórico familiar muito forte, pode se tornar uma janela killer. Você sofreu um acidente de carro, então de repente toda vez que você entra em carro, você entra em pânico. Você ficou fechado um dia num lugar escuro, num quarto escuro, agora você não pode nem pensar em andar de elevador, andar de avião, porque aquilo ali se tornou uma prisão na sua mente. Então nós precisamos renovar isso na nossa mente, transformar, cuidar das nossas emoções,
Porque às vezes nós estamos construindo algo gigante. Eu tenho trabalhado isso muito com os nossos pastores e pastoras, falado muito a respeito disso. Às vezes você está ali construindo uma obra fantástica, mas por causa das suas emoções debilitadas, você destrói tudo que você construiu. Nós enfrentamos um problema aí no ano passado, de uma esposa de pastor, e por causa do jeito dela, ela tirava pessoas da igreja, por causa da forma que ela lidava na igreja, às vezes mais carrancuda, mal-humorada e tal. E começamos, eu e a Dani ir atrás, numa outra comunidade nossa, começamos fulano, fui pregar e hoje não vi você e tal. Pastor, e a gente foi, quando um fala, dois fala, três fala, a gente, peraí, a mulher do pastor, e eu comecei a trabalhar isso com os nossos pastores, porque às vezes você está construindo algo, às vezes você e seu marido estão construindo algo grande, ou você e sua esposa estão construindo algo grande, mas você, por causa das suas emoções doentes, destrói tudo, então temos que tomar cuidado, cuidar bem das nossas emoções, buscar equilíbrio emocional. Irmãos, como eu vi isso no tempo da pandemia, o quanto era importante, e a mídia sabe disso, o inferno sabe disso, eles ficam batendo, no tempo da pandemia ficavam batendo, morte, aquilo lá foi deixando as pessoas com medo, aprisionadas, Então nós temos que trabalhar muito bem as nossas emoções, para atingir níveis maiores na nossa alma, para que a nossa alma não seja um problema para o espírito e para o corpo. Preciso cuidar do corpo, preciso cuidar da alma, preciso cuidar do espírito. Agora, por último, para nós encerrarmos, conselhos de maturidade para vocês. Irmãos, como a maturidade, e maturidade não está ligado só à idade. Eu fui percebendo as transformações na minha vida. Esse ano eu faço 55 anos, embora eu estou assim, nível maior no corpo, tal. Qual o problema, Xandão? E aí eu perdi o fio da meada. O que eu ia falar, Jesus? Maturidade. Eu fui percebendo mudanças ao longo dos anos. Então, não é só ter idade que é sinônimo de maturidade. A gente conhece pessoas, 50, 60 anos, que continuam imaturos, doenças emocionais, problemas nas emoções. E eu percebi aos 40 anos uma mudança radical na minha vida, a nível de corpo. Que a vida inteira, irmão, sempre fui esportista, sempre gostei de esportes radicais e tal, não sei o quê. E a partir dos 40 anos, se deu um dia ali, quando eu estava morando ali na minha casa ali ainda, eu fui descer a escada lá da garagem de cima para descer embaixo em casa assim, e eu escorreguei e caí, e imediatamente meu braço ficou todo roxo, a costela toda roxa, e aquilo me chamou a atenção. Eu falo, caramba, tanta coisa radical que eu fiz na minha vida, e eu senti muito, tanta coisa radical. Montei em touro, não sei se já contei para vocês que eu era mas aí eu fiquei pensando nisso, caí de cavalo, fiz isso, fiz aquilo, tal, nunca senti agora. E aí eu me liguei, quarentou, e o meu corpo deu uma diminuída, mas eu comecei a perceber que eu comecei a ver as coisas de maneira muito mais sensata, a controlar minhas emoções, e eu fui vendo que esse amadurecimento foi me fazendo tão bem, e aí aquela célebre coisa, que quando você vai ver os caras entrevistar, você vê isso muito, os caras vão entrevistar um bilionário, um milionário, alguém assim, e fala, olha, o que você gostaria de ter na sua juventude, tal, que você tem agora? Ele falou, a maturidade que eu tenho hoje, se eu tivesse essa cabeça, quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 30 anos, se eu tivesse essa cabeça, porque quando a gente tem 20 anos, 30 anos, irmãos, a gente acha que a gente é dono do mundo, e a gente acha que a gente tem toda a força do mundo, e a gente acha que a gente sempre está certo. Essa é uma das principais marcas de quem está abaixo dos 30 anos, a gente sempre tem certeza que a gente está certo. Quantos irmãos eu já corrigi o Paulo Tinelli a respeito disso aqui, quando a gente está trocando ideia e tal, ele fala, não, mas não é assim, não, eu tenho certeza que é assim, mas não é, não é? E aí passa um tempo para ele falar, o senhor tinha razão, então vai passando o tempo, você vai ver que teu pai tinha razão, que a tua mãe tinha razão,
Quantas vezes eu bati de frente com a minha mãe, irmãos, eu dei muito trabalho. Quantas vezes eu bati de frente com a minha mãe, depois que comecei a amadurecer, eu falei, nossa, minha mãe tinha razão, ela estava certa. Não espere passar tantos anos para você ver e aprender isso, né? E aí o salto maior, após os 50 anos, eu vi que aí, uau, a maturidade chegou. Então, se eu conseguir equilibrar, né, ter maturidade nas minhas emoções, nas minhas ações, com um corpo saudável e um espírito conectado a Deus, irmãos, é a tríade perfeita, a tríade perfeita. Então, sabe, conselhos de maturidade para você: não despreze os pequenos começos. Estou falando dos meus próprios erros, sabe, eu sempre queria as coisas muito grandes, né? Então não conseguia começar um negócio pequeno, eu sempre queria grande. Irmãos, quem nasce grande é monstro, né? Nós temos que aprender a começar pequeno. Então você está no emprego hoje, que você não ganha o salário que você queria, valorize isso, seja fiel na cadeia, porque Deus vai te colocar no palácio. O problema é que a gente não quer subir a escada. Eu já quero entrar no emprego, não, mas eu quero ganhar. Tá bom, comece ganhando isso, valorize isso, seja indispensável para a sua empresa isso, para o seu patrão, no nível que você está hoje, para eles olharem para você e falar, cara, eu preciso desse menino, eu preciso dessa moça, né? Um dia, uma pessoa nossa, isso aí muitos anos atrás, que trabalhava com a gente aqui na igreja, falou para mim, pastor, eu vou sair de férias e tal, e não sei o quê, agora vocês vão ver o quanto eu faço falta. Eu falei, o problema é se eu sentir que você não faz falta. A pessoa tomou um susto, não é? Então, você está num emprego hoje que você não queria, ganhando quanto você não queria, né? Ou a tua empresa hoje ainda, valorize os pequenos começos, seja fiel no pouco, sobre o muito o Senhor vai te colocar. Dê o seu melhor na cadeia, que o Senhor vai te colocar no palácio, amém? Seja disponível. Senhor, eu quero ser usado por Ti. Irmãos, estava precisando de um líder de célula, não, agora não. Irmão, estava precisando de você aqui, não posso. Toda vez que eu falo sobre esse ponto aqui de ser disponível, em alguma pregação minha, eu lembro de 2 pastores que nós tivemos aqui muitos anos atrás, né, quando eram meninos aqui na igreja ainda, não eram pastores ainda, né, que os 2 queriam um ministério, os 2 queriam voos altos tal, um estava sempre disponível e o outro nunca podia. Não dá, não posso, agora não, hoje não. Irmãos, eu comecei a perceber isso, aqui na igreja de Cruzeiro, nós temos em torno de, arredondando o número, 300 pessoas, 300 obreiros, líderes, que, irmãos, são verdadeiro exército de Gideão. Nós temos 300 irmãos preciosos aqui, que palpa toda a obra. Gênesis, está no Gênesis, trekking, estamos no trekking, encontro com Deus, nós vamos para o encontro com Deus, PL, estou pronto para servir, precisa do quê? Está pronto para tudo, 300 irmãos preciosíssimos. Seja disponível para o seu pastor, esteja disponível para o seu líder, esteja disponível para o seu patrão, lá na empresa, esteja disponível. Não, agora deu o meu horário, e eu não, irmão, esteja disponível sempre. Mas ele não me paga para isso, mas tem um Deus te vendo, tem um Deus que via José lá na cadeia, enquanto ele estava sendo traído, enquanto ele estava lá, né, sendo esquecido, tinha um Deus vendo ele. Já pensou se José se revoltasse lá, fala, quer saber, eu estou aqui largado, ninguém está me vendo, vou ficar. Não, tinha um Deus olhando ele, provando ele, e ele, por ser fiel lá na cadeia, o Senhor o colocou no palácio. Então seja fiel, não por causa do seu patrão, não por causa do seu emprego, não por causa do seu salário, não por causa do seu pastor. Seja fiel porque tem um Deus que é fiel e Ele quer filhos fiéis. Esteja disponível sempre para servir. Sabe, existe um Provérbios, coloca para mim Provérbios 28:13. Último conselho, eu quero orar com vocês. Então, para não me delongar, peguei esse meu último ponto aqui e separei 3 conselhos para dar a vocês, né? Então, não despreze os pequenos começos, seja disponível em qualquer área, na sua empresa, na sua sociedade, esteja disponível, né? E o último ponto é isso aqui, Provérbios 28:13, o grupo de louvor pode vir para cá. Provérbios 28:13,
quem encobre as suas transgressões, preste atenção nessa palavra aqui, quantos querem prosperar aqui? Quantos querem ser prósperos? Espera aí, mantenha a mão erguida que eu vou orar para o anjo. Agora ergueram mais. Porque, irmão, tem gente que quer prosperar e o cara... Quem quer prosperar, levanta a mão. Quem cobre as suas transgressões, jamais prosperará, jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona, alcançará a misericórdia. Irmãos, existe um ponto fundamental na vida para um homem de negócio, para um servo, para um pai, enfim, para um líder, né, para um pastor, reconhecer que erra, reconhecer, estou errado, falhei, me perdoa, porque quando você encobre isso, a Bíblia diz que você jamais vai prosperar. Estou errado, me perdoa. Casamento, irmão, como casamento precisa isso, porque a gente vê que é uma quebra de braço no casamento, que não querem reconhecer quando erra, quando falha, né? Quando o marido fala, me perdoa, que geralmente é o marido que reconhece, né? Porque, irmãos, casamento é assim, tem o marido e a outra parte que está certa, é isso aí. Está vendo? Mas as duas partes, irmãos, casamento, reconhecer, me perdoa, falhei, né, no ministério, no dia a dia, na empresa, sabe, esse é um princípio muito poderoso que você vê no Antigo Testamento principalmente, você vê Daniel orando dessa maneira, por exemplo, Senhor, irmãos, Daniel era fiel a Deus, mas a nação estava envolvida em pecado. Josué era um homem temente e fiel a Deus, mas a nação estava perdida em pecado. Quando eles vão orar, ele fala, Senhor, nos perdoa, porque nós erramos, porque nós pecamos contra Ti, porque nós falhamos, não é? Então, às vezes a nossa forma de ter sido criado de maneira errada, com cobrança severa, nos faz ter medo de assumir os erros, ter medo de falar, estou errado, falhei, por causa do jeito que às vezes nós somos criados. Isso é grande diante de Deus. Quando eu entendi a questão da salvação eterna, irmãos, foi algo tão poderoso para mim. Parece pequeno, mas, irmãos, faz uma diferença tão grande você entender que se o teu Salvador, se quem te salvou foi Jesus Cristo, você jamais deixará de ser salvo. Parece bobinho isso, mas isso tem um impacto tão grande no mundo espiritual, mas tão grande, é importantíssimo você entender isso. E o dia que eu entendi isso, porque eu relutei contra isso, porque a vida inteira fui me ensinado, cuidado para você não perder a salvação, cuidado para você não perder a salvação, cuidado para você não perder a salvação, a vida inteira sendo bombardeado com isso, não é? Então eu, em vez de querer conquistar o reino, a minha preocupação era o quê? Não perder a salvação. Mas se o teu Salvador é Jesus Cristo, irmão, é Ele que cuida dela, e diz isso a palavra de Deus. E o dia que eu entendi isso de forma revelada, eu cheguei aqui, bem nesse local aqui, uma reunião eu me reunia, irmãos, em 2010, 2009, 2008, 3 anos eu me reunindo todo domingo de manhã, ministrando aqui para 70 líderes, mas eu não sabia porquê, só que Deus tinha falado comigo, que era para eu preparar uma liderança. Irmãos, todo domingo, o culto era à noite, 7 horas da noite, todo domingo, 9 horas da manhã, eu me reunia aqui, uns 70 líderes, e ministrava para eles, ministrava 3 anos seguidos, porque eu tinha uma palavra de Deus, que eu precisava preparar líderes para algo que o Senhor ia me dar, e foi 1 ano, foi 2 anos, foram 3 anos, o dia que Ele me deu, que foi a visão celular, eu já tinha para arrancar 70 líderes, né? Já saímos sim, e aí, eu cheguei aqui para os irmãos na reunião de manhã, nesse local aqui, eu falei, irmãos, quero pedir perdão para vocês, eu ensinei vocês errado, e aí mostrei para eles a questão da salvação. Irmãos, qualquer líder, ou muitos líderes, podem pensar assim, como é que eu vou assumir meu erro diante da igreja, como é que eu vou falar que eu ensinei errado, né? O que eles vão pensar de mim, ou seja, ele está mais preocupado com a imagem dele, do que com a verdade da palavra de Deus. Irmão, e se amanhã eu entender que eu estou te ensinando algo errado, eu vou vir aqui de novo, falar, me perdoe gente, eu ensinei errado, olha, isso aqui, ó, não é? Então,
eu acabei aquilo ali, irmãos, minha preocupação única era guiar o povo para o caminho correto, não era com respeito à minha imagem. E aí vem um líder, um presbítero, que nós tínhamos presbíteros na época, veio um presbítero aqui nesse local aqui, me abraçou com lágrimas nos olhos: obrigado, pastor. E eu fiquei meio sem entender, obrigado por quê? Ele falou: pela sua humildade de reconhecer que o senhor estava errado, isso me dá segurança, me trouxe segurança, entender que eu tenho um líder que, se errar, ele vai parar e falar: gente, vamos corrigir a rota aqui, precisamos, não é? Então, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Isso chama-se autorresponsabilidade. Auto é o trazer para mim as minhas responsabilidades. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Deus tem para nós níveis maiores, irmãos, no corpo, na alma e no espírito. Ele quer que nós vivamos isso, mas você precisa querer, você precisa entender o quanto Deus te ama, você precisa conhecer Deus como Pai, um Deus que te ama tanto, tanto, que Ele deu o que Ele tinha de melhor, que era Jesus Cristo. Irmãos, as coisas que nós queremos deste mundo, para o Senhor é só as demais coisas. Ele fala e cria, Ele fala e cria, então são só demais coisas. Então eu preciso conhecer Ele como Pai, eu preciso entender o quanto Ele me ama, e eu preciso ter principalmente a minha mente transformada em relação a tudo isso, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos orar a respeito disso. Fala com o Senhor, mas se teve algum ponto específico que você se sentiu tocado aí, fala com o Senhor, coloca isso para fora. Se você entende que você tem uma mente limitada por causa de traumas que você viveu, de repente você viveu um trauma no casamento, um trauma na família, um trauma num relacionamento que está te bloqueando de ter outros relacionamentos, um trauma com teu pai que te impede hoje de você ter um relacionamento com Deus como Pai. Enfim, fala com Deus. Você viveu uma situação financeira de escassez, que perdeu tudo que tinha, e hoje parece que você morre de medo, não quer mais investir, não quer mais ser ousado para ser um empresário. Fala com Deus, fala: Senhor, desbloqueia isso na minha mente. Eu sei que a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Senhor, eu não sou doente, Tu és Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura, e eu sou curado, meu corpo é curado, eu faço parte do corpo de Cristo, e Cristo não tem doença, eu sou curado, eu sou sarado. Irmão, bombardeia a tua mente com as verdades da palavra de Deus. Ah, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, na nossa pequenez. Entendemos que somos fracos, limitados, mas que servimos a um Deus grande e ilimitado. Tu és Jeová Jiré, o Deus da provisão. Tu és El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ó Deus, Tu és Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara. Tu és Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Mas o Senhor é Pai, o Senhor é Pai, Abba Pai. Oh Jeová, te canto e bacei. Fale com Deus, fale com Deus. Ele vai se manifestar, creia nele, Ele vai se manifestar. Fale com Deus, fale com Deus. Vamos louvar ao Senhor. Fecha teus olhos. Quanta revelação, quanta graça, quanta direção do Senhor nós estamos tendo nessa semana, nós estamos tendo nessa manhã. Oh Senhor Jesus,
Oh Deus, sem ti nada podemos fazer. Declare isso. Adore a Deus. Sentimos tua glória nesse lugar. Sim, Senhor. Algo grande acontecerá. Já está acontecendo algo Se sobrenatural. ativa o sobrenatural. Declare com seu coração. Yahvé, Rafa, Elohim, Oh, Elohim. Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Aleluia. Tem resiliência aí. Uhul. Dá um abraço no seu irmão na esquerda e na direita. Diga para ele: nós somos resilientes em Cristo Jesus. Ele é o nosso Pai. Ele é o que nos dá disposição. Ele é o que nos ama. Ele é o que nos perdoa. É Ele quem nos trouxe até aqui nesse lugar. Aleluia. Graças a Deus por essa manhã, por todos esses dias. Está sendo derramar de revelação, de graça, de abraço de Deus. Como estamos sendo abençoados com todas as palavras que estão sendo ministradas. E hoje não está sendo diferente, pelo contrário, já estamos com um banquete maravilhoso aqui. É o nosso pastor, o apóstolo, nos entregou tanta coisa de Deus, tirando que ele era o boiadeiro, né, o montador de boi. Mas que maravilha, que delícia cada palavra que está sendo ministrada. Eu tenho um texto para compartilhar com vocês, ainda de pé, vocês possam ouvir essa realidade. Você sabe que tudo aquilo que Deus faz por nós nos causa espanto. Quando você começa a ter luz e revelação do que Deus fez e do que Deus está fazendo e aquilo que Ele vai fazer, você começa a ficar em pânico, porque ao mesmo tempo tem um misto de alegria, de prazer, mas também de pânico, porque você começa a se perguntar: o que eu vou fazer por esse Deus? Você sabe que Deus não cobra nada de você. Diga para quem está do seu lado: Deus não te cobra nada. Diga assim: o amor dele é incondicional. Eu vou falar disso nessa noite, no culto das 18, depois de absorver também a palavra da pastora Dani daqui a pouquinho às 11, né? Mas Deus, Ele não cobra nada de você. Mas você tem um desespero quando você tem luz da palavra de Deus. Você tem um desespero, um ardor, uma necessidade de fazer algo pelo seu Deus. Isso é tão impactante, porque nós não devemos nada para Deus, e Ele já deu tudo para nós. Então, um texto que está no Salmos de número 116, verso 12, o salmista é impactado com essa realidade, que ele começa a ter luz sobre tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus deu e está dando para ele. E então, ele se pergunta: o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Você já conseguiu fazer essa pergunta? O que eu posso fazer por Deus, por tudo aquilo que Ele tem me dado? O que eu posso dar ao Senhor? Então isso é tão impactante, porque o Deus que não te cobra nada, mas que leva você a se constranger e ter prazer em fazer algo por Ele, aleluia. Quantos sentem isso na presença de Deus? Você entende? Então esse desejo de agradar ao Pai, porque sem eu merecer Ele me fez tudo por mim, continua fazendo. Que poderoso isso, irmãos. Então o próprio salmista responde no verso número 13: eu erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Ele está dizendo: eu pagarei, ou eu agradecerei, eu adorarei
com o meu coração, com a minha vida e com os meus bens ao meu Senhor diante de toda a congregação. Ele está falando desse momento. Ele está dizendo assim, ó, eu vou agradar o meu Deus, eu vou servir ao meu Deus, porque nada que eu fizer será suficiente diante de tudo que Ele fez. Aleluia! Então você se entrega, então você faz, então você se doa. Esse momento é o momento da oferta, mas eu fiz você compreender que vai além do que você trazer uma oferta ou fazer um pix, porque a tua vida é do Senhor e você se entregou totalmente a Ele. Agora, uma pequena parcela dessa realidade é o que você vai ofertar a Ele.